Pessoal, vamos dar início à aula, videoaula de número 9. Nessa videoaula vamos aprender aí a trabalhar com as janelas modais, com tooltips e popovers, né? São esses elementos aí que veremos nessa aula. Então, inicialmente, vamos colocar aqui uma div. Vamos colocar aqui uma div class. E vamos essa div class aqui, vamos botar aqui um page header. Nesse page header, vamos colocar aqui um H1, só para organizar o que a gente está fazendo. E o assunto, janela modal, ok? Vou limpar aqui esse espaço. E é o seguinte, vamos colocar aqui uma estrutura básica, estrutura elementar de uma janela modal, passo a passo, para entendermos o funcionamento dela e a estrutura, ok? Uma informação relevante é que podemos chamar as janelas, né, a janela modal, através de eventos aí, através de um clique de um botão, do carregar de uma página. Então não necessariamente precisa ter um objeto na página para chamar. Inicialmente vamos criar aqui a estrutura da janela sem esse botão, e a gente aos poucos vai colocando elementos e para a gente visualizar aí o funcionamento da janela modal. Então vamos colocar aqui a estrutura inicial, né, div class, que a gente vai chamar de div class modal, e vamos colocar um efeito que é o fade. Dentro dessa div vamos colocar a div modal dialog, né, a classe modal dialog, div class modal dialog. E ainda dentro dessa div dialog vamos colocar a div class modal content, que é a de conteúdo. É aqui que vai estar o conteúdo da nossa janela modal, ok? Então essa estrutura aqui em cascata, ela é muito importante para que a gente possa trabalhar as nossas janelas. E a content é onde está o conteúdo. Dentro dessa content, vamos colocar aqui inicialmente uma div class modal header, que é o cabeçalho da nossa janela modal, né, onde está lá o título, onde está tudo lá, né? Esse aqui é o cabeçalho. Dentro dessa div, nós podemos colocar aqui, por exemplo, um H4. Vamos colocar aqui, ó, H4 class modal title, que é o título da nossa página. A gente coloca, por exemplo, janela modal. Vamos salvar, né, e visualizar o conteúdo aqui, né, inicial. O que vocês vão perceber? Que aqui, ó, nós não temos nada. Nós só temos aqui o H1, né, que nós colocamos aí na nossa página, e nada aconteceu. Isso é comum porque não tem nenhum evento em JavaScript, não tem nenhum botão aí chamando a nossa janela modal, ok? Vamos continuar. Então, pessoal, levando em conta que essa janela será fechada, vamos colocar aqui, vamos acrescentar aqui logo no header dela um botão, né, onde um botão para fechar mesmo a caixa de diálogo depois, né, essa janela modal depois. Então colocamos aqui o elemento button, type button e class. A classe que nós vamos colocar a class close, como a gente já conhece, porque o objetivo é fechar.
Vamos colocar aqui um data toggle, um data dismiss, não, desculpa, data dismiss modal, ok? Data dismiss modal. Dentro desse elemento, né, do button, seria interessante colocarmos um elemento span. E o que isso faz, na verdade? Os elementos, né, na verdade, os dispositivos que são leitores, né, os touchscreen da vida, que se beneficiam desses dois spans que nós vamos colocar aqui. Então, inicialmente, nós dizemos aqui que esse elemento vai ficar escondido para ele, né? Vai ficar escondido. Esse fechar aqui, né? Cadê o etimes? O etimes. E o outro span é que somente dispositivos de leitura vão visualizar essa que está aqui, para fechar. SR only. A gente já viu também essa classe em aula anterior. E a gente coloca aqui, fechar janela. Vou colocar só fechar, né? E com essa estrutura aqui, a gente consegue ter um botão aí para fechar a nossa janela modal, ok? Se você rodar a aplicação, ainda não vai aparecer na tela, a única coisa que vai aparecer é esse elemento aqui, janela modal, ok? Vamos dar continuidade. Bom, já definimos aqui no nosso content, né, no nosso content, definimos inicialmente o que? O nosso header. Então, o nosso header aqui já está definido, então vamos passar a definição do nosso conteúdo de fato, o nosso body. Então, vamos criar aqui uma div, class modal body, e aqui colocaremos o conteúdo. Por exemplo, a gente pode colocar aqui uma tag P, né? Nessa tag P aqui eu vou colocar simplesmente conteúdo da janela modal, ok? E logo depois aqui a gente pode colocar uma outra div, class modal footer. E essa modal footer aqui normalmente colocamos um botão, né? Antes vamos corrigir aqui, troquei aqui a letra, né? Modal, aqui vamos colocar aqui um button, type button, vamos colocar aqui o class aqui, colocar class btn, tá no sangue já, né? btn default, não, btn default, né? E qual o efeito dela? Data dismiss igual a modal. E o que nós temos aqui? O valor que fica ali aparecendo, né? O fechar. Podemos também colocar um outro botão, né? Nesse outro botão, deixa eu botar aqui, Ctrl C, deixa eu botar assim, Ctrl V, é um botão, vamos colocar aqui que é um primary, não vamos colocar aqui que esse efeito de fechar, data dismiss. Vamos colocar aqui um outro botão, por exemplo, um OK, né? E é isso. Vamos visualizar o que nós fizemos e vocês vão perceber, ó, vamos visualizar. Ctrl S, né? Visualizar.
novamente você percebe que não apareceu nada. Por quê? Porque nós precisamos de um evento. Ou você clica, ou você prepara no JavaScript lá um show para que a janela possa aparecer. Então vamos aqui colocar um botão logo abaixo aqui do janela modal. Vamos colocar aqui um botão, né? Um button, né? Type button, e nesse type button class btn primary, e vou abrir, vou chamar de abrir aqui, salvar. Opa, pessoal, desculpa aí, eu fui novamente interrompido, só que dessa vez foi over, né? Tô até meio perdido aqui. Deixa eu me achar. Esse botão aqui, né? A gente construiu esse botão para fazer uma chamada à janela modal. Aí vamos fazer um teste? Não vai chamar não, tá? Porque tá faltando coisa. Vamos fazer um teste aqui, mas o botão tem que aparecer. Opa, o botão tá aqui. Quando a gente clica aqui, ó, deveria aparecer, mas não deveria, é forma de falar, né? Mas a gente deseja que quando clicar nesse botão aqui, que a janela apareça, né? Só que tem alguns parâmetros que a gente tem que colocar, algumas propriedades aqui que temos que colocar para isso acontecer de fato. Então, vamos lá. Então, algumas propriedades que temos que modificar, ela fica aqui na div do modal, tá vendo? A gente colocou que ele é fade. Uma outra propriedade que temos que colocar é o ID dele. Sem o ID a gente não consegue apontar. Então a gente vai chamar ele de modal01. Uma outra propriedade que temos que definir é o role aqui para acessibilidade. Dizemos aqui que ele é um dialog, né? E o tab index aqui ele é importante nessa questão aqui para ele não ficar acessível por tabulação. E o area hidden, para ele como true, para ele ficar escondido aí para os dispositivos leitores, né? Já aqui no botão nós temos que apontar aqui o data toggle, né? O data toggle é modal. E o data target. Data target, nós temos que apontar para o ID da nossa janela modal, que no caso aqui, ó, modal 01. Só que no data target a gente tem que colocar aqui, ó, esse seletor aqui do ID, o identificador de que é um ID. Então ele diz assim, data target ID modal 01, ok? Vamos visualizar para ver como é que está agora. Vamos clicar. Clicando, opa, já aparece o modal. Tá vendo aqui o título, né? Isso aqui tudo é chamado de content, né? É o modal content. Aí ele é dividido aqui no header. Aí no header aqui eu coloco o título. Nós temos aqui o conteúdo aqui no modal body. E temos aqui o modal footer, né? Aí colocamos os botões, né? Vamos avançar. Fechar aqui, vamos avançar. Uma informação relevante, pessoal, é que alguns navegadores, né, browsers, eles não têm compatibilidade com o modal. Então você não pode confiar 100% aí quando você implementa que um determinado navegador vai mostrar o modal aí na sua aplicação, né? Uma utilização também que a gente faz aí às vezes é em conjunto com JavaScript. Por exemplo, quando você quer fazer uma confirmação de exclusão, você clica lá no botão para excluir um determinado registro no banco de dados, só que você não quer que exclua direto, você pergunta, ó, realmente você deseja salvar esse registro? Aí você, quando clica em confirmar, aí ele executa aquela instrução, que no caso é PHP,
no banco de dados, mas é uma instrução JavaScript que manda a instrução PHP ser executada. Então você tem que fazer toda essa integração. Então isso é possível, né? E a gente verá isso aí, mas não na aula de Bootstrap, mas na aula de LTPW3, né, que é a linguagem de programação técnica para web 3, com PHP e banco de dados MySQL, tá ok? Enfim, vamos avançar aqui. Uma outra coisa interessante é que tem tamanhos aí da janela modal, né? Por exemplo, nós colocamos aqui, ó, que essa janela modal aqui, ela tem um tamanho do dialog aqui. Cadê o dialog? Cadê? Modal dialog. Mas você pode colocar uma outra classe aqui, a modal LG, que ele vai ficar com outro tamanho. Percebam o que ela faz. Ó, quando você vai clicar aqui, ó, ela fica com um tamanho bem maior. Perceberam? O tamanho dela é bem diferente aí, ó. Ela fecha aqui, tá vendo? Bonitinho. Vou colocar aqui novamente tirando o LG pra gente ver como é que, para perceber a diferença. Ctrl S. Vou abrir. Ó, ela ficou menor. Entendeu? Então, gente, tem mais esse detalhe aí para vocês ficarem atentos aí se vocês precisarem implementar. Já ia esquecendo aqui que a gente pode também colocar um modal, a gente botou o modal LG, é possível colocar o modal SM, que ele fica menor, né? Visualizando. Abrir, ó, pequenininho, perceberam? Então, dependendo do que você precisa aí, tem essa questão aí para você, tem mais esses parâmetros aí, mais essas classes para você utilizar na sua aplicação. Uma outra observação aqui que eu já havia comentado a respeito do elemento fade. Cadê o elemento fade aqui? Por exemplo, vamos fazer aqui, vamos executar sem esse elemento fade aqui. Quando você clicar, você vai ver a agilidade de como a janela aparece. Quando você clica em abrir, ela pum, já destaca rápido ali. Ela não faz aquele efeito devagarinho de aparecer. Vamos colocar novamente aqui o elemento fade, né? Dá um Ctrl S, manda executar. Percebam a diferença entre colocar o elemento fade e tirar o elemento fade. Olha o efeito que ele vai fazer agora, ó. Viu o efeito? Tem uma diferença. E às vezes você precisa que uma determinada mensagem apareça de forma rápida aí, né, para fazer alguma coisa. Aí você tem essa diferença aí, entendeu? Então é o que você pode estar utilizando, ok? Continuando. Bom, eu também já havia comentado que é possível fazer uma integração aí de JavaScript junto com o modal. Aliás, com tudo, né? Porque o JavaScript é uma linguagem client-side. Então você pode estar trabalhando, mexendo, interagindo com os elementos do HTML aí, CSS, né, utilizando JavaScript. Então, como é que a gente vai, por exemplo, trabalhar com JavaScript? Podemos querer que essa janela modal inicie no carregamento da página. Então, como é que faríamos isso? Vamos anotar aqui, ó, o ID do modal, que é o modal 01. Vamos aqui no nosso main CSS, que é o nosso arquivo nosso main JS aqui, que é o nosso arquivo personalizado com as nosso JavaScript personalizado, né, que colocamos, e vamos criar aqui um function. Então vamos colocar aqui, botar um function aqui, function, vamos abrir aqui uma chave, só indentar certinho aqui, e aqui dentro vamos chamar aqui, fazer uma chamada ao nosso ID. Então vamos colocar aqui, e a gente chama aqui o modal 01, né? Modal 01. Em que evento que nós vamos chamar? No show.
Então no onload da página, a gente vai carregar a nossa aplicação aí, vai carregar na nossa aplicação lá o modal, ok? Vamos lá? Deixa eu salvar isso aqui também, Ctrl S. O que eu fiz aqui de errado? Function, fechei, modal. Enfim, vamos rodar aqui e verificar se a aplicação vai chamar. Ctrl S, né? Então vai carregar, tem que abrir no onload da página. Abriu no onload da página, está chamando, entendeu? Então isso é uma forma também de trabalhar com JavaScript, entendeu, pessoal? Agora, se você quiser fechar, ó, vamos lá, quiser que ela feche, após essa instrução aqui, né? Vamos colocar aqui um set time out. Aí, ó, function, né? Function, abre aqui. Não, calma aí, não é isso não. Não vou no plantão não. Function, né? E aqui dentro do function, vamos chamar aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Em vez de dar um show, ele vai dar um hide. Vai dar um hide, ok? Mas em qual tempo que ele vai dar o hide, né? Qual o parâmetro que você vai passar? Digamos, 3 segundos. Aí você bota 3.000 milissegundos. E finaliza a instrução com ponto e vírgula. Ok? Ctrl S, né? Não sei porque que o bracket está fazendo isso. Provavelmente alguma configuração. Vamos agora lá no index, né? Vamos executar. Ele vai carregar automático e em 3 segundos ele, opa, fechou, funcionou. Estão percebendo aí que o JavaScript, com o JavaScript você pode fazer chamada aí às suas janelas modais? Então é assim, pessoal. Vamos lá, vamos seguir. Então, pessoal, podemos também definir algumas propriedades do modal ou de qualquer elemento através de JavaScript, né? Então a gente vem aqui, ó, dá um modal, setar as propriedades, e você pode fazer isso aí até utilizar essa técnica aqui para fazer aquilo que eu estava explicando para vocês lá no add-ons, para você setar propriedade para ativar, desativar, entre outras coisas. E fiz alguma coisa aqui, fiquei segurando muito tempo a janela, né? Então vamos setar aqui, ó, ID modal, né? Ponto modal. Aí vamos lá. Deixa eu colocar aqui a propriedade que a gente quer. Por exemplo, abrir chaves aqui. Vamos colocar aqui o backdrop. Propriedade backdrop. Que backdrop é aquele fundo, né? E que por default ele é true, então a gente vai dizer que é um false, que a gente não quer ele, ok? O default ele é true, então vamos dizer que a gente não quer ele. Vamos lá, vamos Ctrl S e vamos ver o resultado. Vamos no index, né? Vamos carregar. Percebam, ó, fiz alguma coisa errada lá. Vamos fechar aqui, vamos verificar o que a gente fez de errado. Volta lá no main. Então aqui, modal, né? Modal backdrop, 2 pontos, false. Ué, tá pegando aqui. Deixa eu ver. Vacilo, né, pessoal? Não é modal 01. Modal 01, Ctrl S, que a gente está definindo qual é a janela especificamente, né? Vamos lá, executa. Então ela vai aparecer. Ué, tá pegando. Então, pessoal, dei uma pausa aqui para verificar qual o problema que estava acontecendo. Não consegui resolver.
Mas é essa questão, você consegue colocar aí, ó, determinadas propriedades no seu JavaScript para serem alteradas lá em tempo de projeto, em tempo de em tempo de execução, né? Na hora que está executando a aplicação. Você bota um backdrop, no caso ali seria para tirar aquele efeito escuro ali atrás da janela modal. Você poderia colocar aí um keyboard para quando você dá um ESC ele não fechar a janela, entre outras propriedades que você poderia setar ali aqui no próprio código do JavaScript, ok? Vamos seguir agora trabalhando aí com tooltips e popovers. Vamos ver aqui como é que funciona, né, e a gente vai pegar mais informações, ok? Vamos seguir. Vamos trabalhar então. Aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Vamos criar aqui uma estrutura. Vamos criar aqui, na verdade, um botão para a gente começar a trabalhar com tooltips, né? Button, type, button, class, btn, default e data toggle data toggle tooltip. E temos que colocar um data placement. Esse data placement diz onde que vai aparecer o balãozinho do tooltip, né? E a gente vai dizer aqui, por exemplo, que ele vai ser um right, aparecer à direita. E vamos dizer aqui que o title dele é teste, ok? A gente fecha aqui, a gente coloca uma informação aqui de tooltip 1, né? Ele é o tooltip 1. Então Ctrl S e vamos ver aqui a situação, como é que vai ficar. Então, olha só, pessoal, então não apareceu um tooltip propriamente dito. O que apareceu aqui foi um título aqui, ó, muito feio, não é essa a formatação que a gente queria. Mas por que isso acontece? É que o Bootstrap ele não traz a implementação do tooltip e do popover de forma automática. Você tem que implementar aí via JavaScript uma chamada a ele. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma. Então, vamos lá na nossa classe main aqui, vamos criar aqui vamos fazer uma chamada aqui. Vamos colocar a chamada aqui ao seletor, né, ao ID. Deixa eu ver aqui, ao ponto. Eu não defini uma classe lá, calma aí, só um minuto. Vamos lá. A gente tem que definir aqui. Então, eu venho aqui no meu então, aqui, vamos chamar ela de TTP, tooltip, né? Aí agora sim, a gente vem aqui, define aqui, ó, TTP, né, ponto, tooltip, e aqui ele está pronto para fazer essa chamada lá. Quando carregarmos a página e posicionarmos o cursor do mouse, né, ele vai colocar ali à direita, né, porque o nosso placement está dizendo que é para ser à direita. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui o botão, esse botão aqui, Ctrl C, né, e vamos Ctrl V, deixa eu dar um tab aqui, tab aqui também, vou abrir isso aqui. Nossa, tá lento aqui por causa da filmagem.
Vamos colocar aqui que o nosso data placement é top, por exemplo. Ctrl S e vamos... o que houve aqui? E vamos... E agora? Como é que a gente chama o nosso live preview aqui? View. Fechei o negócio ali, ó. Quick Open, será? Agora tu me ferrou, hein? Como é que é o negócio? Não é no Quick Open. Bagunçou meu coreto. Faça a chamada ao Live Preview ali. Live Preview. Aí, ó, tá à direita e aqui, ó, tá no topo, mas não tá aparecendo. Vamos fazer o seguinte, tá zoado isso aqui, hein? Tá zoado. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, só um instante. Opa, voltei, pessoal. Consegui, mandei inicializar aqui, o negócio voltou. Vamos lá. Vamos ver aqui a brincadeira, como é que ficou. Ele chamou, a gente posiciona aqui, fica à direita e o outro lá de cima não fica. Vamos fazer um recurso aqui só pra gente visualizar, né? Óbvio que eu botaria embaixo ali no caso desse. Vamos botar um HR para ver se ele aparece, né? Vamos ver se ele aparece. Ó, apareceu. Então, ó, fica à direita, fica acima, fica do jeito que você quiser, pessoal. Bottom, fica embaixo. Então vai depender aí da tua necessidade. Perfeito? Então, Tooltips trabalha desse jeito, mas sempre atento de que você tem que colocar o seu data toggle, tá vendo? Do tipo Tooltip. E você no seu data placement, você tem que dizer onde que ele vai aparecer. E não pode esquecer de preparar a chamada aqui ao elemento, né? Você bota aí, tem várias formas de trabalhar, né? A forma mais simples é essa, você define aqui uma classe dentro do que você está querendo fazer aí, define a classe e faz a chamada a ela no teu JavaScript, entendeu? Faz o carregamento aí. E você pode passar vários parâmetros aí também, do mesmo jeito que a gente estava fazendo na janela modal. Ok? Então vamos colocar alguns exemplos aqui, mas espero que eu não rache a minha cara de vergonha igual da outra vez, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui uma chave, né? E vamos colocar aqui alguns elementos. Vamos colocar aqui inicialmente que o animation, né? Que o animation, eu vou colocar aqui que ele é false, que ele não vai fazer aquela animação para carregar, né? Vamos também dar um delay aí, e nesse delay eu vou dizer o seguinte, que ele vai dar um show, né? Que para dar um show eu vou aguardar aí 1 segundo, né? E ele vai esconder após 5 segundos, né? Eu vou também dizer que ele tem um título padrão, e o título padrão dele vai ser sei lá, teste 2, né? Que aí seria para todos os objetos, né? E o trigger é interessante porque eu defino em qual evento que ele vai disparar aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu posso botar aqui que vai ser no clique, ok? Posso botar aqui que vai ser no clique. Vou salvar, né? Venho aqui no código, vou tirar desse cara aqui, ó. Cadê o título aqui, ó? Vou tirar o título desse aqui, né? Ctrl S. Então, percebam lá o que vai acontecer. Ó, ele não fez nada, ó, tá vendo? Eu tô posicionando, ele não tá fazendo nada. Por quê? Por causa do evento clique. Mas aí se eu clicar, ó, ele bota lá o teste do primeiro título. E o segundo, ó, quando eu clicar, ó, ele bota lá em cima o teste 2, que é o padrão. E ambos, quando passa 5 segundos, ele tem que sumir.
Tá rachando a minha cara, não tá sumindo, né? Mas deveria. Talvez seja frame aí e tal, não sei o que, atualização, né? Não sei o que está acontecendo, mas deveria estar sumindo aí no RAID aí, ó, sumiu. Tá demorando, hein? Demorando, meu amigo. Estranho. Em um segundo. E depois tem que dar um RAID aí. Não tá dando RAID. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Vamos lá dar uma olhada? Tô com sorte hoje não, hein? Então tem aqui o show, né? E o hide. Delay. Tá tudo certo. Entendeu? Às vezes acontece essas coisas, pessoal, entendeu? Talvez seja esse live preview aqui que tá me sabotando. Mas a ideia é essa. Entendeu? Tá tudo certo aí, ele tem que executar essa brincadeira. Ok? Então, pessoal, a ideia é essa aí. Seguindo a ideia da videoaula, vamos ver aqui agora os popovers. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó, no index, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que a gente vai trabalhar. Vamos fazer assim. Vou dar aqui um HR novamente, né? E vou pegar esse botão, né? Vamos colocar ele aqui e vou tirar essa classe aqui TTP, que era do tooltip, né? Tooltip. O data toggle aqui eu vou chamar do elemento que a gente quer, que é o popover. E o title aqui não é mais title, ele agora vai se chamar data content. É assim que a gente faz a chamada, o conteúdo content, o data content. E eu vou colocar aqui, ó, teste 3, né, pra gente fazer uma diferença aí. E eu não vou chamar de tooltip, eu vou chamar de popover test, né? Dá um Ctrl S e vocês vão perceber o que vai acontecer. Cadê? Vamos lá executar. Aqui o botão que eu estou querendo. Tá vendo? Ele também não faz o negócio acontecer, nem posicionando o cursor do mouse, nem clicando, o negócio, nada acontece. Por quê? Mesma questão lá do tooltip. Ele precisa de uma chamada aqui. Não, então, vamos lá. Mesmo esquema. Vamos lá no main. Vamos colocar aqui uma chamada ao seletor, né? A chamada aqui é o seletor. Quem é o seletor? Eu não defini lá, mas vou chamar aqui já de PPV, né? Popover e popover. Vamos lá. A gente já fez aqui, vamos definir lá. Então vamos definir aqui, ó, de PPV. Ctrl S. Executar. Vamos ver o negócio funcionando. Posicionou o cursor. Rachou minha cara. Ah não, ele está fazendo no clique, ó. Por que ele está fazendo no clique? Padrão, tá vendo? Está fazendo no clique. Ok? Então vamos lá. Então vamos fazer um esqueminha aqui, que acho que por default ele trabalha dessa forma. Vamos colocar aqui algumas propriedades para que ele faça algumas coisas. Por exemplo, vamos botar aqui um title. Vou colocar aqui um título padrão ali na janela, né? É diferente, ele cria, é um título mesmo, ele não bota o conteúdo, mas ele cria um título. Vou botar aqui, ó, título, ele não bota a mensagem, ele bota um título, né? Mas aí tem que ser entre aspas, né? Por favor, vamos combinar. Deixa eu fazer aqui, título, né? Uma outra propriedade aqui é o trigger. Vamos usar aqui o trigger, né? O trigger dele, vamos definir aqui que ele vai funcionar tanto no hover quanto no focus, ok?
tanto no over quanto no focus, né? Então é isso, vamos salvar e vamos verificar aqui o resultado. Ctrl S também para garantir se a gente esqueceu de salvar alguma coisa. Ó, posicionei o cursor, né? Posicionei o cursor do mouse e o negócio funcionou. Tá vendo aí, pessoal? O título, né, que tá aí, ó, com esse caractere aqui, é só você botar o TF8 que ele vai funcionar, o teu código, né? Vou ver aqui se eu consigo editar aqui a língua aqui nesse esquema. Aqui tô acostumado a botar isso assim, mas aí tem como fazer isso lá no meta, definir o TF8 lá no meta, tá? A situação, para não acontecer isso. Então, pessoal, o que nós vimos, a aula já está extensa, tem 40 minutos. Nós vimos aí como a gente trabalhar com janela modal, com tooltips, com popovers, né? Teve alguns erros aí, mas isso acontece. É até bom que vocês descubram aí e dá o bisu aí pro professor. Tá ok? Então até a próxima videoaula aí, para a aula 10, tá ok? Então, show de bola. Vamos lá, vamos seguindo.